Olá, amigos do Curto Pacas, como é que vocês estão? Beleza? Pois é, hoje eu quero falar para vocês mais uma vez sobre som, sobre música, música de qualidade. E como vocês já sabem, através dos meus outros vídeos, vocês viram que eu curto muito som antigo, amplificadores antigos dos anos 80, 90, dos anos 70. Tem alguns aparelhos aqui atrás, aqui do meu lado esquerdo. Então, é um hobby que eu tenho desde que eu era moleque. A maioria desses aparelhos aqui estão comigo já há 40 anos. E eu tenho assim diversas caixas, né? Então eu combino amplificadores com outras caixas. Porque eu acho assim que, pelo menos na minha cabeça, não que isso seja uma regra, não estou aqui para ficar cagando regra, mas o que eu curto fazer é que cada estilo de música, geralmente eu gosto de ouvir num som diferente. Eu tenho diversos amplificadores antigos, analógicos, e quando eu quero ouvir um jazz, geralmente eu uso um amplificador específico junto com um par de caixa também específico. Agora, quando eu quero ouvir um reggae, ouvir um outro som, assim, um rock dos anos 70, um rock progressivo, aí eu já prefiro usar outros aparelhos, sabe? Porque eu acho que é assim, cada aparelho tem suas características de engenharia e eles são capazes de realçar algumas qualidades da música que outros aparelhos não fazem. Então, na minha cabeça, eu curto fazer desse jeito. Para cada estilo de música, geralmente eu tiro um dia e falo, hoje eu vou o dia inteiro ouvir jazz. Então eu monto uma configuração, escuto jazz lá, no outro dia eu quero ouvir samba, quero ouvir aí Noel Rosa. Então eu já monto uma outra configuração, faço umas outras ligações para poder ouvir melhor aquilo que o som tem para oferecer. Então eu tenho essa coisa. Por isso que eu gosto de som de boa qualidade, porque eu passo a maior parte do meu dia ouvindo música. Tudo que eu estou fazendo está acompanhado de música. Eu não sou um cara muito de televisão, sabe? Eu curto mais som mesmo. Então todo lugar que eu vou tem que ter som. E quando eu estou num lugar assim no quintal, mexendo lá no jardim, essas coisas, aí eu gosto de usar um fone de ouvido Bluetooth, geralmente ligado no celular, que eu posso ouvir a minha playlist, ouvir rádio, porque eu também curto muito rádio pela internet, escuto muito a Rádio Dourado São Paulo, né? Curto outras rádios por aí, então eu faço esse processo com o meu fone Bluetooth, que eu já mostrei no outro vídeo, que eu uso o fone Edifier, né? O modelo W800BT, que é um fone sensacional. E hoje eu quero falar de um outro fone também. Um fone que eu comprei há mais ou menos um mês para dar de presente para minha esposa. Um fone da marca Philco, esse aqui, olha só que legal. Meu chapa, esse fone me surpreendeu, ele é sensacional. Olha que bacana, como ele é bem construído. Olha só, eu vou falar mais detalhes dele. A princípio eu vou dizer por que eu optei por ele. Bom, a minha esposa estava precisando de um fone para poder participar de reuniões no trabalho dela. Reuniões assim que levam algumas horas, né, reuniões por vídeo. E também à noite para ela poder ouvir uma música também, porque ela é uma pessoa bem musical. Então a gente pesquisou diversos modelos de fone, com preços os mais baratos, médios e os mais caros. E agora, por que eu optei por esse Philco aqui, que é o modelo... até um modelo difícil de falar, viu? Um código, ele é o modelo PFO01BTP Wave. Mas vou chamar só de Philco Wave, porque esse código aí é ruim de lembrar. Então, eu estava no começo, a gente estava fazendo, assim, pesquisando fones, né? Porque a ideia não seria comprar um fone muito caro, seria um fone assim, de um preço médio, tal, por aí. Então nós vimos muitas avaliações no YouTube, muitas avaliações no Amazon, no Mercado Livre, assistimos vídeos, tudo isso. Pesquisamos as características dos produtos e esse apareceu no meio deles. A princípio a gente estava pensando num fone Philips, que era um fone na faixa de R$ 120, um fone bem, assim, bem delicado, mas também muito bem avaliado, com boa qualidade de som. Depois a gente olhou um mais caro, um JBL na faixa aí dos R$ 300, e surgiu esse Philco Wave, com esse código enrolado que eu falei, na faixa aí dos R$ 170. Bom, aí depois de pesquisar as marcas, né, fazer esse levantamento que a gente costuma fazer antes de comprar um produto, aí eu lembrei que a última vez que eu comprei um produto Philips foi há mais de 25 anos.
Não é uma marca que eu costumo comprar, mas ultimamente eu estava tendo curiosidade de conhecer um pouco mais os produtos dele, a qualidade dos produtos, né, a proposta deles, e esse momento veio a calhar. E aí, ainda mais associado ao preço legal do fone, como eu falei, 170 pilas, nós resolvemos optar por esse modelo. Falei, se não for legal, tudo bem, paciência, né? Mas, no fundo, eu estava acreditando, porque não é possível, né, que eles iam fazer uma porcaria. E eles têm muitos, eles anunciam, né, em mídias caras, como na Fórmula 1, tudo isso. Então deve ser uma empresa, com certeza, que ainda preza pela qualidade dos seus produtos, né? Então compramos esse modelo PFO01 BTP Wave e olha, ele surpreendeu a gente, tanto a mim quanto a minha esposa, foi surpreendente. Ele é muito bem construído. Olha só que legal, ele tem um acabamento, ele tem um plástico fosco, muito bonito, sabe? Suave ao toque, bem gostoso. E ele tem muitas características que eu vou falando aqui. Entre elas, né? Ela tem uma boa ergonomia. Ele veste muito bem na orelha, porque ele tem pads ovais. Tá vendo aqui? Os pads são ovais, porque o Philips, aquele que eu falei mais barato, ele usava pads redondos. Mas eram pads que não encaixavam totalmente, eles não fechavam a orelha, eles ficavam só assim meio na parte de cima. Então a orelha ficava metade coberta e metade aberta. Quer dizer, para quem sabe dessa questão de som, de áudio, já percebe que em termos auditivos isso já gera uma discrepância, né? Porque como é que pode o fone que não vai fechar toda a orelha, vai entrar só metade do som? Claro, não é assim, não vai entrar metade do som, vai entrar o som todo, mas não com toda a perfeição e toda a precisão que a gente consegue num fone com um pad oval. Então esse já ganhou do Philips nesse aspecto. Outra coisa, minha esposa, ela precisa colocar o fone na bolsa, né, aquela bolsa mais larga de mulher, e fone é uma coisa ruim de colocar em bolsa, olha só o tamanho, não é? Uma coisa desajeitada. Então ele tem essa vantagem aqui, que ele dobra os pads, olha, ele articula, ó, e ele pode ficar assim nesse formato, ó, parece um hambúrguer, né, um Big Mac, mas mesmo assim, olha só, ele ainda fica um pouco larguinho, que é a largura dos pads em relação ao aro. Então ele tem, você pode fazer o seguinte, é só pegar ele e fechar aqui, ó, os pads fecham e ele já fica mais fino. Então aí já encaixa perfeitamente na bolsa ou na sua mochila. Isso aqui ajuda demais, ganha espaço demais, porque com o meu outro fone Edifier, que eu gosto muito, que inclusive está aqui do meu lado, olha só, eu já falei dele, né, em outro vídeo, ele não tem essa articulação, esse giro aqui no pad, então já viajei muito com ele, ele ocupa espaço na mochila, fica aquele volume, sabe, aquela barriga. Esse aqui, o Filcão, olha aí o Filcão, olha que firmeza, fica bem mais delgado, né, mais fino. Então ele tem esse movimento, assim, né, para fechar, e ele tem esse movimento aqui no eixo, né, para deixar mais fino. Olha que bacana. E outra coisa que eu quero falar desse fone. E antes de eu continuar, eu quero dizer o seguinte: se você está procurando um fone legal, com custo bom, um fone que você não vai ter problema de roubar, essa é a solução. E olha, aqui na descrição tem o link onde você vai poder comprar esse fone num preço super legal, sabe, através da compra garantida do Mercado Livre. Então não perca tempo. Entra aí que você vai comprar esse fone e vai receber ele e vai se surpreender como eu também me surpreendi. Bom, então vamos lá. Esse fone, a questão do som dele é sensacional. Eu acho que ele tem um pouco mais de grave do que os outros. O grave dele é um pouco mais reforçado. Então, para quem gosta de grave, é uma boa pedida isso daqui. Eu prefiro assim, um grave mais suave, né? Mas ele está muito bom. Não é um grave exagerado que distorce, nada disso. Ele tem um volume que pode ficar muito alto. Ele tem um amplificador interno forte. O som fica batidão mesmo, sabe? Aquele fone, aquele som que até as pessoas do lado ouvem. Ele tem um isolamento acústico legal, que não é absoluto. Até porque eu acho que o isolamento absoluto não é legal. Porque é perigoso. Se você vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida aí no trânsito, se você tiver isolamento acústico absoluto do mundo externo, isso é perigoso. Você pode aí distrair, ser atropelado ou ter um problema. Então é importante
se você pratica esporte ao ar livre, esporte no meio do trânsito, que você tenha impulsos externos para você poder escapar aí de uma situação, de um susto. Então ele tem um isolamento adequado, sabe? Não é excessivo, não é fraco, é um isolamento que está assim, no médio, e é bacana, um isolamento legal. Ele é confortável, ele tem esse movimento aqui dos pads, ó, que pode adaptar melhor no encaixe da cabeça. Ele tem o aro regulável, né? Você pode regular aqui a altura aqui do aro. Então ele serve para cabeças pequenas e para cabeções caixa d'água. O encaixe na orelha é muito bom, ele fecha toda a orelha, não fica suando, ele fica assim numa temperatura boa, ele não esquenta, o circuito dele não esquenta, a bateria, o Bluetooth não esquenta, então não incomoda. E a minha orelha, assim, que é uma orelha assim, de média para um pouco maior, ele fecha beleza, sabe? Claro, talvez para o Spock, que tem aquelas orelhas pontudas, fique um pouco incômodo, mas para quem não é do planeta Vulcano e tem orelhas terráqueas, ele vai vestir perfeitamente. Bom, outro lance legal é a questão da bateria, que o fabricante diz que dura 20 horas. Porra, 20 horas, bicho. 20 horas, putz, você pode pegar um busão, você que viaja, pode pegar um busão, pegar um avião, vai lá para a Europa. Você vai sair daqui ouvindo aí samba e vai chegar lá na Itália, lá ouvindo músicas do Eros Ramazzotti. E ainda vai ter bateria ainda. Assim, 20 horas é um volume legal para a bateria. Já o Philips, que a gente estava pensando, era em torno aí de 12 horas, tal. Mas a minha esposa, que logo vai fazer uma viagem mais longa, junto com a família dela, e uma viagem aí de mais de 20 horas, então é importante que ele chegue no final da viagem ainda com bateria, para você evitar de ficar ligando cabo, né, dentro do carro, dentro do ônibus, aquela fiação, canseira. Bom, então o fone também ele tem aqui embaixo alguns botões, liga, desliga, pareamento, controle de volume. E olha só que sacada que esse fone tem e que a maioria dos outros não tem. Ele pega rádio. Putz, pô, Fábio, mas tá ficando doido, bicho. Que é isso, cara? Você é velho, mano. Quem que ouve rádio hoje? Olha, rádio é um puta de um negócio legal. Eu curto demais. Eu escuto muito rádio pela internet, porque eu gosto de rádios de São Paulo. Eu costumo não ouvir rádio assim, rádio analógico, não ter o aparelho de rádio aqui, né? Mas depois que esse fone chegou aqui, eu comecei a ouvir. Aqui na cidade tem uma rádio que é o dia todo só MPB, rock dos anos 70, rock progressivo, rola jazz. É uma rádio diferenciada com uma programação bacana. E eu escuto muito no carro, né, no rádio do carro. Agora, em casa eu não ouvia essa rádio, mas agora eu comecei a ouvir. Porque à noite a programação super legal. Antes de dormir, assim, poder ouvir uma música relaxante e tal, eles tocam os clássicos à noite. Então eu escuto, voltei a ouvir rádio dentro de casa por causa desse fone. Ele pega FM, pega as rádios, super legal, com uma qualidade excelente. Ele também tem na porta aqui o USB-C, né? USB tipo C, para você fazer o carregamento, que é um carregamento rápido. Ele tem também outra sacadona, que é só coisa de fone caro, que é essa porta aqui, esse conector P2, que você pode ligar um cabo. Mas por que o P2? Bom, por dois motivos. Você pode ligar ele direto no seu amplificador analógico, igual esses aqui atrás, que você pode ouvir música, né? Porque eu gosto muito de caixa acústica, sabe? Mas quando você ouve uma música num fone, o som fica muito mais intimista, muito mais direto no seu ouvido. Então você ouve com precisão timbres e instrumentos, frequências sonoras que estão lá no fundo da música, sabe? Estão lá no fundo do túnel da música, que estão lá tocando de fundo e que numa caixa acústica você não ouve. E essa é a sacada. Quando você vai ouvir som, ouvir coisas que estão lá no fundo. Tem até aquela coisa, né, da música lá dos Beatles, do Paul McCartney, que ele fala, né, que no fundo o povo ouve ele falando assim, pega o cavaquinho, pega o cavaquinho. Tem aquele negócio, né, da música da Xuxa, que no fundo lá o povo com fone de ouvido escuta falar lá não sei o que, do cachimbo, né, que o povo fala que é até uma coisa assim, diabólica. Então, quer dizer, coisas que você só ouve com fone de ouvido. Então,
o fone, essa é a vantagem. Com o tempo, a bateria desses fones, depois de alguns anos, 5 anos, mais, elas vão perdendo capacidade de carga. Então chega um momento que o fone não funciona mais a bateria. Então não tem como você usar ele mais no modo Bluetooth. Aí o que você tem que fazer? Para dar mais sobrevida ao produto, você tem que ligar ele no amplificador analógico ou no conector P2 da placa de áudio do seu computador, do seu notebook, ou até mesmo do seu celular, se ele tiver o conector. Então aí você vai poder usar esse fone ainda por mais muitos anos. Então esse é um lance legal, é uma sacada que para prolongar a vida útil do fone. E outra coisa, a capacidade Bluetooth dele é forte. É forte, porque eu fiz o teste aqui na minha casa, eu coloquei o celular lá na cozinha, na mesa da cozinha, e andei 20 metros, o meu quintal aqui é bem longo, né? Então eu andei 20 metros no quintal com o fone, não perdeu o sinal. Agora, quando passou para 22, 23 metros, aí cortou. Mas 20 metros dentro de casa, assim, com paredes, com plantas, tudo, deu para ouvir tranquilo. Não perdeu o sinal, não perdeu a intensidade do sinal. Deixa eu ver o que mais tem esse fone aqui. Bom, tem muitas vantagens, né? Assim, como eu falei, o aspecto construtivo, né? Tudo muito bem feito, não tem canto vivo, não tem emendas. Achei legal esse acabamento metálico. Olha só que tem dentro do aro de regulagem dos dois lados. Olha só, isso aqui é coisa de fone chique, de fone caro. Ó, o acabamento aqui do aro, né? Ele tem esse corinho sintético, que é o mesmo aqui dos pads, muito macio, né? Então é um fone bem construído, de qualidade, sabe? É um produto que você pode usar tranquilamente. E ele também você pode fazer chamada por celular, a qualidade do microfone é muito boa. Claro, não é o mesmo que você usar um microfone assim melhor, mas qualidade para você fazer chamada excelente. Sabe, fazer reuniões, videoconferência, e como eu falei, não cansa, ele não pesa na cabeça, ele é um fone leve, você não sente que ele está apertando a cabeça, né? Ele tem esses movimentos assim. E outra coisa legal, ele tem essa identificação aqui, tá vendo aqui o R e o L, quer dizer, de right e left, direita e esquerda, porque o som estéreo tem essa coisa, né? Direita e esquerda, ele se projeta diferente. É só o som mono que sai igual dos dois lados. Então, esse fone com essa identificação bem visual é bem fácil de você colocar. Já o meu outro aqui, o Edifier, ele não tem essa indicação, sabe? Você tem que ficar procurando aqui onde é que é o esquerdo, onde é que é o direito, e na verdade nem tem indicação nenhuma, sabe? Então é estranho. Agora esse aqui não, já está com essa identificação, e o fone em si é super recomendado. Eu recomendo esse produto. Ele me surpreendeu em todos os aspectos. No aspecto construtivo, na tecnologia, na qualidade de som, na conectividade, na durabilidade, sabe? Nessa capacidade dele se conectar com amplificadores analógicos ou direto no computador. Então, meus amigos, se você está procurando um fone de custo-benefício, que você pode usar aí sem medo aí de ser roubado, que adianta você comprar um fone de R$1.000, R$1.500, sair da rua, aí chega um maluquinho de moto lá, pá, e pô, dá seu fone aí. E você acabou perdendo o fone e o celular. E ficou aí com prejuízo. Então, esse fone, 170 pila, é o negócio da China, negócio perfeito. Olha, Philips PFO01BTP, que eu chamo de Philips, não, Philco, né? Philips, que eu chamo de Philco Wave, é a opção perfeita. Você vai ter um fone bacana, gostoso, de durabilidade, qualidade, visual, um fone bonito, e pode andar tranquilo, porque se te roubarem, o prejuízo é leve. Beleza, amigos? Então, olha, grande abraço para vocês, muito obrigado por vocês assistirem o vídeo. Se vocês curtirem, clica aí no curtir, se inscreva no canal, deixe seu comentário, é muito importante que você deixe seu comentário, porque eu gosto de trocar ideia com vocês sobre esses assuntos de áudio, de relógio, de curtição, de aparelhagem. Então, se você tem esse fone ou tem outro, deixa a sua opinião, seu comentário, o que você acha desse fone, o que você acha do fone que você tem, o que você já teve. Pode falar tudo aí que você quiser. Não gostou do vídeo, pode criticar, pode meter o pau. É isso aí, aqui é democracia plena, aqui todo mundo tem voz, beleza? Então, meus amigos, um grande abraço para vocês, muita paz, muito amor no coração, saúde, prosperidade
e um grande abraço do Curto Pacas, beleza? É isso aí, até mais.